E eu vou falar hoje sobre livres da vergonha. E eu acredito que, eu sempre peço direções, sempre, Deus, direções. A ministração que eu falei na quinta retrasada, não caminhe sem uma direção. Quem estava aqui? Não caminhe sem uma direção. Eu não sei caminhar sem a direção de Deus, gente. Eu acho que eu me perderia pelos meus sentimentos. Quando eu estou empolgada com alguma coisa, sabe o que eu aprendi a fazer? A não fazer nada. Esperar a empolgação sair. Se o desejo continuar, aí eu faço. É uma forma que eu achei de ver que era de Deus. Porque a empolgação, ela te rouba. Às vezes você está empolgado, se envolve em algo, não era nada daquilo, era só sentimento envolvido, não tinha espírito, não tinha Deus no negócio. Então você às vezes perde. Você já pensou, já parou para analisar que quando você se envolve por sentimento, você sempre perde alguma coisa? Você entra com uma expectativa errada, aí você se frustra, aí aquela coisa toda, aí você atrasa um processo de Deus na sua vida. Mas quando você caminha numa direção, você caminha em passos certeiros, ainda que você não esteja enxergando, é certeiro. E para o ano que vem, Deus colocou algo no meu coração. Tantas coisas, às vezes ainda eu guardo dentro de mim, e tantas mulheres tem aqui, são preciosas, que também guardam tesouros dentro delas. Essa palavra aqui, ela é o lacre que Deus vai tirar hoje. Deus falou comigo, hoje eu vou tirar um lacre. Eu vou abrir porque chegou o tempo de abrir. Sabe, vou dar uma expressão aqui, mas sabe a champanhe quando ela é aberta na hora certa? Deus abre algumas coisas na hora certa. Apocalipse diz que alguns livros vão ser abertos na hora certa. Deus tem a hora de abrir, de destravar a nossa vida. Às vezes a gente fica, mas já passaram tantos anos, eu estou tão travada. Eu quero dizer para você que aquilo que você é em Deus não está travado. Quem você é em Deus está sendo afiado. Quando você sair desse lugar de destravamento, você está preparada para fazer o que Deus te chamou para fazer. E Deus falou comigo, filha, esse ano vai ser o ano de rasgar o coração. Tantos testemunhos tem aqui dentro que eu nunca falei para ninguém. Deus falou, agora chegou o tempo de tu falar. E eu falei, Deus, mas que medo da exposição, que medo de abrir coração. Porque a gente abre coração para quem ama a gente, não é assim? Você não abre seu coração para qualquer pessoa. Você escolhe as pessoas para abrir o seu coração. Porque às vezes nosso coração não tem coisas só boas. Nosso coração tem coisas muito ruins. Histórias, sentimentos, medos, as bizarrices, todo mundo tem. Coisa bizarra, chata. Talvez, não sei você, mas eu já tive coisas que eu pensei assim, se alguém souber que eu penso isso. O meu marido fala, os 10 segundos de ateísmo, que você fica, será que existe Deus? Né? Todo mundo tem esses sentimentos, mas eles não têm coragem de falar. E a princípio, ano que vem nós vamos ter um retiro, só de mulheres. E o retiro, o tema do retiro, eu amo quando Deus faz isso, quando Ele fala, vai ser rasgando o coração. Deus vai rasgar os nossos corações para sair aquilo que vem dele. E sabe, e falando em rasgar coração, por que eu falei sobre vergonha, né? Por que falar sobre livros da vergonha? Porque eu estou aqui, porque fui liberta da vergonha, da timidez, do medo. E eu falei, Deus, eu preciso rasgar o meu coração para elas, porque às vezes as mulheres me olham como se eu fosse uma pessoa muito segura, né? Nossa, como ela é segura, como ela fala. E às vezes quando eu abro para poucas o meu coração, eu digo, eu fiquei com tanto medo, elas olham para mim, mas não parecia. E eu aprendi uma coisa, que medo nós sempre vamos sentir. O medo é o inimigo que está na nossa porta todos os dias. É aquele que está esperando para entrar no nosso coração todo dia. E ele muda de forma, é medo disso, é medo daquilo, os medos vão mudando. Você que é mãe sabe, quando seu filho era bem bebezinho, você tinha uns medos. Quando ele entrou na adolescência, você teve outros. Se você tem já filhos solteiros, seu medo é outro. Se você tem filhos casados, seu medo é outro. O medo, ele só muda, mas ele está sempre à nossa porta, querendo que nós sejamos paralisados por ele, sempre. E eu queria falar que a vergonha, a timidez, o medo de falar em público, o medo de expor quem você é, ele tem uma raiz. E eu falei, Deus, o Senhor quer tratar profundamente o nosso coração hoje. E a vergonha, ela não é pecado. Você sentir timidez e vergonha não é pecado, né? Ai, eu estou pecando. Não é pecado sentir medo e vergonha. Já viram aquelas crianças que quando vai cumprimentar uma pessoa estranha, se enrosca na perna da mãe? Quem era assim, bichinho do mato?
né, se enroscava, ai mãe, né, não olhava para ninguém, não cumprimentava. Tem criança, eu digo assim, que lá em casa eu tenho 2 exemplos. Eu tenho a Rosa e a Margarida. Eu gerei uma Rosa e uma Margarida. A Margarida é a Vitória. Como é que a Margarida nasce? Ela nasceu totalmente aberta, ama todo mundo é amigo, eu tenho que livrar ela dos perigos porque ela acredita em tudo. Né? Eu que sou às vezes a parte malvada do negócio, digo, filha, não confie em todo mundo, filha, cuidado, não seja tão aberta, te reserva. Né? Eu que sou. E nasceu uma Rosinha de 4 anos. Que ela, cada dia, uma pétalazinha vai se abrindo. Como é que a rosa nasce? Ela nasce fechadinha. E ela vai desbrochando com o tempo. Então, eu acredito que existem personalidades diferentes. Existem, sim, mulheres mais expansivas. E existem mulheres que é uma caixinha de segredo. É uma rosa que vai desvendando. Mas a beleza de uma rosa é impressionante quando ela se abre. E eu tenho observado na minha caminhada como mulher, como amiga, como pastora, como esposa, como mãe. Eu tenho observado que as mulheres que são rosas, elas têm segredos contidos e elas têm um perfume, gente. Quando aquela rosa se abre, não tem lugar que não fica cheio daquele perfume. Eu vejo mulheres tímidas. Esses tempos, a gente estava aqui e o Marcelo... Posso falar, Marcelo? Agora posso, né? Ele nem sabe, mas ele disse, pode. O Marcelo sempre falou para mim, eu era muito tímido. Ele ainda é muito tímido, mas Deus vai, em nome de Jesus, está vencendo. E o Marcelo sempre teve timidez, e aqui na igreja quieto, na dele, até um dia que a gente teve um curso de líderes. E no curso de líderes aqui, no último dia do curso, todo mundo ministra uma palavra. Então, se um dia você for convidado para o curso de líderes, você já sabe que no último dia você vai ministrar uma palavra aqui, assim, e a galera é aqui. E teve uns que tiraram de letra porque já ministravam, mas para alguns foi muito difícil. E como eu não escutava a voz desse rapaz, nem sabia que ele cantava, eu pensei na hora que ele pegou o microfone e veio, era de microfone? Não, era, né? De microfone e veio para frente, eu falei, eu vou parar para ouvir. Porque não é assim, quando uma pessoa não fala. Quando ela fala, o que é que todo mundo faz? Quer ouvir. Por isso que a mulher que fala muito, ninguém liga para ela. Ela fala. Já viram gente que às vezes você deixa falando sozinho, você não dá conta de responder? Às vezes eu dou uma dessa, e ó. Porque, agora, quando uma pessoa que não fala, ela fala, opa, o que vai sair dali de dentro? E eu lembro que ele começou assim, nunca vou esquecer daquela palavra, como me marcou. Ele disse assim, é desconfortável para mim estar aqui. Mas eu tenho aprendido que o evangelho tem muito pouco de conforto e muito de confronto. E para mim, aquela palavra bastou, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O evangelho tem muito pouco de conforto, mas ele tem muito de confronto. Porque ele vai te ensinar a desligar mecanismos que você ligou, que te afastam da presença de Deus. E ele vai começar a ligar coisas na sua vida que nunca foram ligadas. Ele vai começar a desbrochar coisas. Essa rosa vai começar a liberar coisas que você nunca viveu e nunca viu, porque você obedece à presença de Deus, à vontade de Deus. Sabe uma coisa? As expectativas elevadas que temos de nós mesmos nos impedem de florescer. Às vezes, você pode parar para pensar, todas as vezes que você se envergonhou, que você não fez por vergonha, que você não opinou, que você não falou, foi por medo do que as pessoas iam pensar. Estou errado? A maioria das coisas que você deixa de fazer é por medo do que vão pensar. Gente, eu tinha tanto esse problema na minha vida, tanto, que eu precisava da opinião das pessoas para tudo. Até para vestir, para tudo. Eu não conseguia ter uma identidade, eu não conseguia ter não conseguia. Parece que as minhas escolhas não eram boas e as escolhas de todo mundo eram boas. Sabe aquele lance que a grama do vizinho é mais verde? Para mim, a do vizinho era lindíssima e a minha era um caos. Eu nunca conseguia dar atenção para mim, sabe? Porque eu sempre estava de olho na grama do outro. E eu não conseguia regar e cuidar da minha. E eu descobri que por muitos anos eu acabei me escondendo, porque eu colocava expectativas muito altas que eu nunca conseguia suprir. Já viu a pessoa perfeccionista? A mulher perfeccionista, quando ela tem filho, provavelmente ela vai cair em depressão. E eu já vi várias.
Porque ela é tão perfeccionista, e eu vou dizer uma coisa para você, não dá para ser uma mãe perfeita. Você vai errar. Até um dia que você vai errar e errar feio. E o perfeccionista, ele não consegue lidar com as falhas e com os erros, porque ele coloca uma expectativa muito alta a respeito dele. E vamos botar em todas as áreas que você quiser. Eu conheço uma pessoa que ela foi com tanta expectativa fazer o TCC, tanta expectativa, foi tão assim, ela tem assim um nível de fazer tudo tão perfeito, tão alto na vida dela, que no outro dia que ela apresentou o TCC, ela não levantou mais da cama. Ela se travou total, ela andava assim, ó, com a família. Ela ficou tão tensa, porque esse nível de expectativa só te rouba. Eu lembro quando eu comecei a ministrar, gente, era muito engraçado. Eu fazia a ministração, né, escrevia. E tudo empurrado pelo meu marido, pelas pessoas ao meu redor. Eu sempre ia aquela, não tenho palavra, não sei ministrar, não consigo, não posso. Deus me livre, nunca vão me ver com o microfone na mão. Aí quando Deus começou, Deus ele é tão perfeito, porque ele vai, eu acredito que ele vai pétala por pétala. Começou com 10 mulheres numa casa, ok? Não é assim? 10 mulheres numa casa, no sofá, não tem problema nenhum. E a gente compartilhava a palavra, aí eu falava uma coisa, né, Maiara? A Maiara me acompanha. A gente compartilhava uma coisa, aí a outra também falava, aquela coisa gostosa. Ok, de 10 foi para 20, de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 60 numa casa, até que a última casa não deu mais. A gente veio para dentro da igreja, fazendo rodinha ainda. E eu vou dizer para vocês, que cada passo que nós damos, Deus foi destravando a nossa vida. Essa reunião aqui é um destrave de Deus. E eu lembro que quando eu começava a ministrar, daí, quando eu comecei, eu escrevia, eu chegava aqui, eu não falava nada do que eu tinha escrito. Eu ligava um gravador, eu ia falando, daí acabava a ministração, eu não falei nada com nada, coisa ilosa, meu Deus, que vergonha, que vexame, nunca mais vou ministrar. E as pessoas rindo para mim, ai que bênção. E eu dentro de mim, num lugar escuro, querendo me esconder de tudo quanto era jeito. Até que um dia eu descobri que existia uma raiz de vergonha na minha vida. E hoje eu quero rasgar isso para vocês. Quando eu me escondia, eu descobri que Deus, Ele pode até nos esconder. É diferente de você se esconder. Porque quando a vergonha saiu, que eu fui liberta da vergonha, da timidez, do medo, eu lembro que eu estava me achando. Agora eu consigo, agora eu sei fazer. Deus falou assim para mim, agora eu quero que tu fique 1 ano sem ministrar. Eu falei, Deus, agora que eu venci a vergonha, agora que eu venci o medo. E Deus falou assim para mim, eu não tenho prazer quando você se esconde, mas eu posso te esconder e te revelar para um tempo oportuno. E sabe, é do caráter de Deus esconder coisas preciosas para um tempo oportuno. Já viu aquelas mães que escondem coisas preciosas e revelam para você no tempo certo? A Bela ganhou muito chocolate, muito. Não dá para dar todo o chocolate ali, porque ela vai ter uma congestante de chocolate terrível. Ela fala igual os velhos, congestante. Aí, a idade às vezes salta, né? Aí, o que a gente fez? Pegou uma caixa, botou todos os chocolates e guardou. Então a gente revela o chocolate uma vez ao dia, né? A gente vai lá, uma porção do chocolate, a gente vai revelando. E sabe de uma coisa? Deus vai começar a revelar sobre a sua vida. Ele tem coisas escondidas que Ele vai trazer para a sua vida. Mas para construirmos essa palavra, né, algo que eu preciso falar e começar pelos fundamentos. A gente nunca constrói uma casa pelas paredes. A gente sempre vai nos fundamentos. E eu queria que você abrisse em Gênesis 2, 25. Lá, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro. Gênesis 2, 25 diz assim: o homem e a mulher, eles estavam nus, mas não sentiam vergonha.
Olhe para mim. Deus podia ter falado qualquer sentimento quando Ele criou o homem e a mulher. Mas Ele disse assim, eles não sentiam vergonha. Era um sentimento que não existia dentro do jardim. Era vergonha. Deus podia ter falado, o homem e as mulheres estão nus, foram criados e eles não têm medo. Eles não sentiam, eles não se envergonhavam. Tem várias traduções. Mas Ele falou da vergonha como algo que não existia no jardim. Porque a vergonha, ela prende um cárcere de medo e paralisa a vida das pessoas. Você pode observar, quando você está num relacionamento com alguém, que você começa a sentir vergonha daquela pessoa, alguma coisa se quebrou nesse relacionamento. Não é assim? Porque quanto mais intimidade, mais à vontade você fica. Quando você tem você tem várias amigas, mas você tem as amigas contadas no seu dedo, que são as amigas que você sente totalmente liberdade perto delas. São aquelas pessoas que você pode pensar alto, que elas não vão te julgar. Você pode falar até uma bobagem, elas vão saber que você está brincando. Se você vai falar uma bobagem perto de alguém que não te conhece, essa pessoa pode até te julgar muito mal. Mas quando entra a vergonha, é quando o relacionamento se rompe, quando algo se quebra. A Bíblia diz que no jardim havia uma serpente. Em nossos jardins existem serpentes. Eu lembro de uma época na minha vida que eu tive tanto problema com relacionamento, de amizade mesmo, anos atrás, tanto problema, vira e mexe, aí sabe quando troca as pessoas, mas o problema está ali? Então não é as pessoas, é você que precisa vencer algumas coisas. E eu lembro que naquela noite, eu estava muito mal, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava com uma calça branca na beira de um rio, e antes de eu chegar nesse rio, várias cobrinhas pulavam para tentar me morder, e eu conseguia me livrar delas. E quando chegou em determinado momento daquela caminhada, uma cobra gigante veio para me atacar. E as minhas amizades estavam na minha frente, caminhando, e eu estava para trás com essa cobra. E na hora eu consegui correr até o rio, à beira do rio, e a cobra veio, e eu tive uma força de eu pegar aquela cobra. Eu fiz esse movimento assim com o joelho, na beira do rio. Eu peguei a cobra e bati com a cabeça da cobra no meu joelho. E eu espatifei a cabeça da cobra no osso do meu joelho. E foi muito forte aquilo, mas a minha calça ficou toda suja. Eu falei, meu Deus, a minha calça, como que eu vou agora sair? Eu estou com vergonha. E Deus, o que vão pensar de mim? No sonho eu falei, e Deus falou assim comigo, esse rio está aqui porque eu quero que você lave a sua calça nesse rio. A minha roupa ficou branca de novo, e eu segui a viagem. Quando eu acordei, eu disse, Deus, o que foi isso? Deus falou, existe um principado de confusão, de vergonha, de medo, de ciúme, que precisa ser rompido e quebrado. E é na oração, filha, no joelho. Não é em nenhum outro lugar. E eu lembro que nunca me saiu mais a imagem daquela cobra sendo quebrada no meu joelho. E eu falei, Deus, essas guerras, elas são vencidas na oração. Existem coisas na sua vida que você vai precisar fazer isso, erguer o seu joelho e pegar a cobra, essa serpente que quer todo tempo te roubar, e quebrar ela na oração. Não existe outro lugar. E sabe, quando a cobra entra no jardim, todo mundo sabe o que acontece, né? A mulher vai lá e come, o homem come. O que entra no jardim? A primeira coisa que entra depois da queda. A vergonha, ela não é pecado, mas ela entrou através do pecado. Porque a primeira palavra que eles falam é se envergonharam de estarem juntos, Adão e Eva. A vergonha entrou ali. Mas a raiz da vergonha não é só essa. E eu vou talvez falar uma coisa, vocês vão chocar, vocês jamais talvez imaginariam que a vergonha teria a ver com isso, mas tem. A primeira raiz da vergonha e da timidez é uma paternidade mal resolvida. E eu vou explicar por quê. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham um pai que visitava eles todos os dias às 6 horas da tarde, naquele jardim. Quando aquela serpente conseguiu quebrar aquele relacionamento e afastar Adão e Eva do pai, entrou a vergonha. A vergonha, ela vem da quebra de um relacionamento com Deus. Sempre. Homens e mulheres, por isso que quando você se conecta com Deus, você se conecta com quem você realmente é. E quando você se desconecta de Deus, você começa a sentir vergonha, retração, você não é quem Deus te chamou para ser. E a paternidade,
Você parou para pensar que Deus escolheu a figura de um pai para se revelar para nós? Já parou para pensar? Deus podia ter escolhido um chefe, dono de tudo. Deus todo-poderoso, magnífico, mas Ele escolheu se revelar como um pai. É por isso que as religiões hoje, elas estão tão perdidas. Porque elas têm um Deus todo-poderoso, mas não têm um pai. Jesus, quando Ele ensinou a orar, Ele não disse assim, ó, quando você orar, você vai dizer assim, ó, Deus todo-poderoso, magnífico, pai de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus não falou isso. Ele falou assim, ó, quando você for orar, chama Ele de pai, paizinho. Chama Ele de Abba, pai, paizinho querido. É assim que nós nos achegamos a Deus. Jesus estava ensinando o povo a orar, porque se ligar ao Pai é se ligar à nossa identidade de quem nós somos. E a paternidade mal resolvida, por isso que o inimigo tem atacado tantos homens. Quem que representa hoje no mundo Deus como Pai? Quem que representa? Os pais. O Pai, Ele representa Deus para nós. É a primeira figura de Deus que nós temos na nossa vida, é o nosso Pai. Por isso que o inimigo tem atacado tantos homens para que sejam omissos. Nunca se viu em geração nenhuma tanto pai omisso, que abandonam as suas famílias, que rejeitam seus filhos, porque desta forma ele está desconstruindo a imagem de Deus. Ele está desconstruindo a imagem de Deus para você. E muito mais do que isso, a vergonha entrou exatamente quando Adão e Eva, movidos pela serpente, desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Eles não perderam só o jardim. Perder um jardim foi uma consequência. Eles perderam o pai. Um relacionamento com Deus. Estão me entendendo? Eu estou dando um pano de fundo para aquilo que eu vou construir para vocês. E quando isso veio para mim, eu comecei a observar que filhas de pais alcoólatras, falando dessa... Filhas que tiveram pais alcoólatras, homens que não sustentaram as suas casas. Teve filhas que tiveram com os pais, buscar os pais na sarjeta, né? Se usava essa expressão. Foi buscar o pai jogado, o pai não sustentava a casa, ou o pai sustentava, mas era um pai muito ignorante, muito duro. Um homem que não provia a casa. A maioria dessas filhas e filhos, eles crescem com uma vergonha. Eu tenho testemunho de uma moça, que ela estava conversando, ela tinha acho que uns 16 anos, conversando com uma turma de amigos, e de repente o cara assim apontou na rua assim para um cara e disse assim, poxa, aquele cara lá tem uma pena dele, bebe tanto. Eu já peguei ele jogado não sei aonde, eu já levei ele para casa, e quando aquela menina olha, ela era o pai dela. A vergonha ela vem de uma raiz, muitas vezes, de onde nós fomos gerados. Da paternidade que nós tivemos, da nossa casa, da nossa família. E eu tenho conversado e observado que mulheres e homens travados pela vergonha e timidez tiveram problemas de relacionamento com seu pai terreno. Essa raiz nasceu lá. Porque quando você se sente abandonado, porque tudo que uma menina quer é ter orgulho do pai. A gente sabe, eu tenho filhos. Esses dias alguém falou assim para minha filha, teu pai é feio. Para pequenininha, ela assim, ele é lindo. Ele é maravilhoso. E o meu pai, sabe o que ele é? É forte. Ele vai pegar você. Porque é isso que uma criança vê o pai. Ele vai me proteger. Quando ela falou, vai pegar você, vai dizer, vai me proteger. Você não é nada. Mas quantos de nós nascemos em lares que a gente teve que ser a força dos nossos pais, porque os nossos pais não tinham força nenhuma? Quantos de nós... Eu conheço tanta mulher que ela é a força, tanta filha que é a força da família. Tem mãe que é filha. Tem pai que se transforma em filho. E isso vai gerando uma vergonha, vai travando de uma forma. Porque o princípio está lá no Éden, quando você quebra o relacionamento, que entra? Vergonha. Você se trava. Você não tem coragem de falar. Às vezes eu acho engraçado a Vitória, ela fala tudo, gente, lá em casa, ela não tem vergonha de nada. Se qualquer coisa que qualquer menina esconderia, ela vai lá e conta para nós. Eu fico assim, meu Deus, impressionada com a liberdade que ela tem de ser ela.
E às vezes eu vou lá e exorto, Vitória, estás errada. Tudo bem, mãe, tranquilo. Tranquilo, se fosse eu, me descabelava e chorava. Mas ela não, porque ela vive num lugar seguro, onde ela pode ser ela pode errar. Quantas de nós não podemos errar? Se você erra, você vira um tormento. Não é para os outros, é para você mesma. Por que eu fiz aquilo? Por que eu errei? Por que eu não... Eu tive uma amiga que a gente viajou de carro e ela entrou no lugar errado. Daí, para mim, tudo bem, entrou no lugar errado. Vamos dar a volta. Ela ficou a viagem inteira muda depois. Conhece aquelas pessoas que imunam? Daí eu falei, tudo bem, não tá. Ficou monossilábica, sim, não. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que eu não entrei aquela hora? Eu falei, eu não acredito que tu está ainda nisso. E ela confessou para mim, eu tenho problema de errar. Quando eu erro, eu fico me culpando, gerando culpa. E aí eu fui ver a vida dela, ela tem um problema com o pai. Muitos filhos e filhas tiveram seus pais amarrados. Gente, isso é tão forte. Nunca culpe o seu pai. Sabe, se você está aqui, essa palavra não é de condenação para o seu pai. Às vezes seu pai já foi amarrado por um espírito familiar, omisso, não conseguiu vencer as suas próprias dores. Às vezes, eu conheço famílias que a avó diz, esse é inseguro. Aí ele nasce inseguro porque a mãe profetizou que ele era inseguro. Daí esse aqui cresce, vira pai, chama o filho de inseguro. Ele é inseguro. Aquele filho vai crescer e vai chamar o próprio filho de inseguro. Porque um vai colocando no outro a dor. Hoje chegou o dia de nós quebrarmos isso em nome de Jesus. Você não é inseguro. Você não precisa ter vergonha de nada. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. E sabe de uma coisa? Marcos, não precisa abrir. Marcos 3:27 diz assim, de fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Olha só. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, e só então poderá roubar a casa dele. Muitas famílias tiveram seus valentes, que são o pai da casa, amarrados, e tiveram a sua casa saqueada. Quantas de nós perdemos coisas porque fomos saqueadas? Nosso pai estava amarrado numa situação e a casa saqueada. Às vezes as feministas vêm falar comigo, eu não tenho problema nenhum. Mas elas falam, por que tanto homem? Porque biblicamente o homem, ele é a proteção da casa. Você pode observar, quem é mãe aqui, que vive com o pai, você sabe que quando você está em casa com o seu marido, seu filho está seguro. Eu lembro de quando eu comecei a dirigir, tudo bem que não era assim uma coisa, mas... Quando eu pegava o volante, a Vitória, quando era o Telmo, dormia, só via as pernas dela lá para trás, assim, dormia, roncava dentro do carro. Quando ela via a troca, que eu pegava o volante, ela ficava assim, igual uma coruja lá atrás. E ela ficava no meio dos bancos, mãe, não sei o quê. E eu falei, meu Deus. E eu assim, mas por quê? Porque eu sinto mais segurança com o pai. Eu falei, eu não acredito. Mas é isso, o homem, ele é a segurança. E quando falta segurança, entra o quê? Insegurança. Entra o quê? Vergonha, medo, timidez. Talvez não somente o pai, sabe? Talvez não somente o pai, mas eu quero falar agora de pessoas com figura de autoridade sobre a sua vida. Uma professora, um parente próximo. Sabe aquela palavra na hora errada, no dia errado? Todo mundo teve. Eu tive. Uma professora megera, que dó. Hoje eu sei que ela foi megera. Na época eu me escondia dela. No segundo ano, eu devia ter 7, 8 anos. E ela fazia de tudo para humilhar. E sabe de uma coisa? Tempos atrás eu consegui me liberar perdão. Eu me lembrei do que tinha acontecido. Lembrei que eu tinha feito mecanismos de defesa contra ela. E eu tenho observado durante esses anos que pessoas caladas, escondidas, envergonhadas, carregam algo dentro delas. Que elas não têm coragem. Gente, eu fui num casamento, eu disse, foi muito engraçado. Na minha frente tinha um casal. Eu sentei o casal na minha frente, não conheci o casal, não sei quem é. Um casamento de alguém. E aí o que acontecia? Entrava o noivo, daí ela fazia assim no marido, falava algumas coisas para ele. E aí entrava, todo mundo, ela tinha um comentário. E eu falei, ai meu Deus, que essa é uma mosca para ouvir que ela está comentando.
E ela falando, e ela só falava com ele. Daí depois, o que aconteceu? Eu acabei sentando com essa moça. Acabou que, gente, ela não tinha boca para nada. Mas tudo que ela falava era no ouvido do marido. Eu falei, meu Deus. Aí eu assim, vou puxar um assunto. Se ela fala... Gente, ela não falava, ela travava na minha frente, não conseguia falar, tímida, envergonhada. Já viu aquela mulher que na frente dos outros é só assim, ó. Aham. Já viu? Ela é tão... Aí todo mundo fala, meu Deus, como ela é linda, como ela é doce. Olha como ela... Pode ser, pode. Sabe aquelas pessoas que não dizem não para nada? Tudo pode. Fulano, pode olhar para mim? Posso. Faz isso, faço. Mas dentro dela só Deus sabe como ela está. Ressentida, com raiva, vergonha de dizer não. Medo de ser rejeitada. Chega em casa, essa mulher que não tem boca para nada na rua, briga com todo mundo, sobe em cima da mesa, sapateia. Grita com o marido. Esses dias eu falei com um aqui. Eu disse assim, a tua esposa é um doce, né? Daí ele assim... E ela na hora assim pra ele, ó. Eu disse, não, pode me contar, pode falar. Ela é tímida. Não, porque ela é tímida, né? Ele disse, não, ela não é tímida não. Em casa ela fala bastante coisa. Então, sabe de uma coisa? Se tem pessoas tímidas aqui, envergonhadas hoje, eu quero dizer uma coisa pra você. Resolva de onde você veio, resolva a sua paternidade. Muitas pessoas caladas, escondidas, carregam tesouros. Às vezes eu penso, se eu tivesse me escondido, se eu tivesse, não sei ministrar, vou ficar sentada ali. Gente, eu quero dizer para você que o lugar que Deus chamou para você estar, ele não é um lugar de conforto. É um lugar de confronto. Mas vai valer a pena você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Se você teve problemas com seu pai, se o que eu falei aqui foi de encontro ao seu coração, se você é tímida, se você é insegura, se você tem medo, hoje Deus quer curar o seu coração. Como um dia Ele curou o meu coração. O segundo que eu quero falar é a rejeição. A rejeição é a segunda raiz da vergonha. Por medo de serem rejeitadas, as pessoas se escondem, vivem vidas clonadas, paralelas, vida que nunca floresce por medo que os outros vão pensar. O que é que os outros vão pensar de mim? Vocês lembram as mulheres de antigamente como era assim? Esses dias eu encontrei uma senhora, ela ficou viúva, senhorinha já. E eu noto que ela está sempre andando de preto, andando de preto, andando de preto. Aí um dia eu estava com ela, nos encontramos numa loja aí, e ela sai, minha filha, o que tu acha disso aqui, minha filha? Eu sai, que lindo! Mas não estou muito felizinha com essa roupa, não. Estou muito alegrinha. Eu falei, mas então... Não, mas eu não posso botar roupa alegrinha. Eu falei, por quê? Vão dizer assim, ó, que feliz que ela já está, ó. Você, mas a senhora está sofrendo o luto do seu esposo? Estou sofrendo. E o que muda as pessoas pensar? A senhora usa o que está no coração da senhora, não é isso que vai mudar quem a senhora é. Ela é verdade, né, minha filha? Mas eu vou levar mais escurinho. A gente deixa de fazer coisas e viver coisas por medo do que os outros vão pensar. Em nome de Jesus, eu te libero disso hoje. Em nome de Jesus. Tem mulheres aqui que talvez tenham dons maravilhosos, estão totalmente presos porque você tem medo do que os outros vão pensar. Tem mulher que vai fazer bolo, oferece para a visita e fica nervosa. Ai, será que ficou bom? Meu Deus! Coisas pequenas. Eu lembro que quando eu casei, eu só fazia nuggets e arroz. E eu fazia aquele arroz, tio João, aquele arroz que tu põe ele num plástico, para cozinhar no plástico, na panela. Era aquilo, e o Thelmo, tadinho, nunca reclamou. Aí eu só sabia fazer aquilo, e quando eu recebia a visita, eu fazia uma lasanha. Só, mais nada. Aí eu lembro quando fazia lasanha, as pessoas iam comer na minha casa, eu era tão insegura, que eu não conseguia comer, eu ficava enjoada na hora do almoço, porque eu disse, meu Deus, vocês não gostam da minha comida? Vão sair dizendo da minha casa que eu não sei cozinhar, eu não sabia mesmo. Mas sabe, medo. E você pode observar, quando você tem medo, você trava. Você pensa assim, eu vou falar tal coisa, eu vou fazer isso. O medo vem, você fica nervosa. Eu lembro quando eu comecei a dirigir. Quantas mulheres aqui ainda não dirigem? Por medo. Eu quero, em nome de Jesus, que 2019 seja o ano de você tirar sua carteira. Amém? Que eu tinha muito medo. Eu já contei isso, que eu tinha muito medo. Primeira vez que o rapaz me botou, eu saí numa gritaçada do pátio
Uma gritaçada, um desespero, que ele parou o carro e falou, meu Deus. E eu passei de primeira. Para a glória de Deus, não para a minha. Porque foi Deus que me ajudou. Mas sabe de uma coisa? O medo nos paralisa de viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu paro para pensar assim, ó, se eu não tivesse tirado a carteira, o que seria de mim? O que seria de mim? Às vezes a gente está no carro, né, Karina? Eu ainda consigo me recordar, Deus, ainda bem que eu consegui vencer o medo da direção. Porque são áreas que precisam ser rompidas na nossa vida. E aqui cabe um princípio, sabe um princípio que cabe? Sirva as pessoas e tema a Deus. Sirva as pessoas, ame elas, honre, abençoe. Sirva, mas tema somente a Deus. Tem muita gente que serve a Deus e teme as pessoas. Faz as coisas por causa das pessoas. Tire isso do seu coração. Tema somente a Deus. E ainda em Lucas diz assim, né? Olha, eu quero dizer para vocês, em quem que vocês devem ter medo? É aquele que além de matar o corpo, pode jogar o corpo ainda no inferno. Não tema os homens não. Tema a mim. Tema aquilo que eu tenho sobre a vida de vocês. A rejeição te faz te esconder. E sabe de uma coisa? Ferimos com as armas que nós fomos feridos. Uma pessoa rejeitada, ela rejeita. Uma pessoa que foi rejeitada, ela fere rejeitando. Você pode observar. Aquelas pessoas que rejeitam, que estão toda hora, elas tiveram feridas enormes com rejeição. E quem é ferido com rejeição, acaba ferindo também. E a rejeição, ela te faz te esconder. Ela faz você não conseguir ver nada de bom em você. Parece que você é culpado de tudo sempre. Essa semana se matou um menino de 15 anos. Filho de um ministro aí do Brasil. E uma das coisas que o pai falou no vídeo foi que o menino se sentia culpado por tudo. O gatinho foi atropelado, ele se sentiu culpado porque ele não estava na hora para socorrer o gatinho. E aquilo desencadeou uma depressão no menino, que o menino não venceu. A culpa nos aprisiona. A culpa vem com a vergonha, com a rejeição, com o medo. E eu queria falar agora sobre algo que para mim é muito importante, que foi crucial para me vencer o que eu venci. Um espírito de intimidação. Intimidação tem o propósito de te paralisar, intimidar através do medo. Serve para todas as áreas, pessoas que intimidam. Como na minha vida eu sempre fui tímida, quando eu fui saindo desse lugar de timidez, eu comecei a ter intimidação. Quando você começa a sair da cadeia do medo, você começa a observar olhares intimidadores. Intimidação. A Bíblia fala de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, se a gente for extrair dela o que ela significa na Bíblia, entre manipulação, né? Ela foi manipuladora, ela foi uma mulher que levou o marido dela a desonrar a Deus, né? Ela foi uma mulher que procurou ídolos, ela foi uma das piores rainhas que Israel teve. Mas sabe de uma coisa que Jezabel tinha? Isabel tinha um espírito de intimidação na vida dela, ela intimidava os profetas. Quem era a boca de Deus, ela intimidava. E se você é uma mulher, que você tem o dom da palavra, que Deus colocou palavra, sabe, ter o dom da palavra não é exatamente saber falar, mas é Deus ter confiado na sua boca a palavra dele. Moisés era gago, mas Deus escolheu um gago para ir lá representar ele. Gideão era super covarde, mas foi Gideão que Deus escolheu para quebrar os ídolos e fazer. É assim que Deus faz. E sabe de uma coisa? Jezabel, ela tem um espírito de intimidação, ela intimida. E a Bíblia fala lá em Apocalipse para uma igreja, ela disse assim, ó, vocês fazem tudo isso certo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês toleram Jezabel. O espírito de intimidação não se tolera. Entenderam? Espírito de intimidação, você o enfrenta e coloca ele para fora. Gente, quantas vezes eu ministrando e vinha aquele espírito de intimidação. Outro dia eu fui ministrar e tem um cara que é teólogo, espiritual, sabe? E ele se assentou e eu ministrando e veio aquele espírito de intimidação. Aquele espírito para me intimidar. E Deus falou assim comigo, rompe esse espírito de intimidação.
porque eu quero que você libere a minha palavra. E sabe um dia que eu me libertei? Um dia eu estava chorando muito em casa. Eu falei, Deus, eu não quero esse lugar, porque, gente, esse lugar é desconfortável quando você não... Você fica desesperado quando alguém pede para você fazer alguma coisa que você é visto. Você fica... E eu falei assim, Deus, o Senhor pode chamar outra pessoa, eu não quero mais, eu não vou conseguir, Deus, eu não vou dar conta. Vai chegar na hora, eu vou falar coisa ilosa, eu não vou saber falar nada. E vai ser uma vergonha para mim. Aí Deus falou assim para mim, é aí que eu queria que tu chegasse. Tu não está disposta a passar vergonha por mim? É porque tu ainda te preserva, que tu ainda não experimentou os lugares mais profundos que eu tenho para ti. Porque tu te preserva dos outros. E se eu quiser que você pareça uma boba para os outros, mas para mim você seja minha filha, aquele dia eu fui curado. Aquele dia eu falei, Deus, eu não fecho mais a minha boca. E ainda que as pessoas pensem, nada a ver o que ela disse, eu estou obedecendo ao meu Pai que está no céu, que me chamou. Vocês entendem isso? A vergonha vem quando você quer se proteger. Você não consegue se proteger sozinho. Às vezes a gente quer se proteger, sabe aonde? Num lugar escuro, fechado, sem que ninguém nos veja. Deus nos protege quando nós saímos desse lugar, vamos para a luz e vivemos quem nós fomos chamadas para viver e ser. É nesse lugar que nós estamos seguras, é em Deus. Eu ministro, em tantos lugares. Gente, quando é um desafio novo, eu fico horas no chão chorando. Deus! E Deus fica assim, eu sinto isso no espírito. Filha, levanta daí e vamos ministrar. Deus ele já não se dobra mais as minhas manhas, porque Ele diz, te levanta daí. Gideão falou assim, mas eu sou o menor da minha casa. Tá, Gideão, levanta que eu vou te chamar para te... Deus, Ele não se impressiona com as desculpas que você dá. Tem pessoas que têm dom de escrever. Você já estava falando com uma moça, ela escreveu um texto lindo, me mandou. Eu falei, vou postar o teu texto. Ai, pelo amor de Deus, não. Eu falei, por quê? Eu tenho vergonha. Vergonha de expor. Vergonha de ser quem Deus chamou. Como você vence a intimidação, se posicione, seja quem Deus te chamou para ser. E faça o que Ele te chamou para fazer. Eu quero terminar falando que a vergonha é vencida. Tem um versículo que diz assim, 2 Timóteo 1,7, não precisa abrir agora, diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Existe um lugar que o medo vai embora e a vergonha é no amor do Pai. E sabe por que a gente tem resistência de abrir nosso coração para o amor de Deus? Porque nós estamos presos ainda no primeiro tópico que eu falei, paternidade mal resolvida. E eu não sei você, constantemente Deus nos lança de novo para esse tema. E eu lembro que quando eu me converti, em 2002, eu era cristã desde pequena na igreja, mas quando eu decidi me converter, entregar minha vida para Deus, eu já era casada, e eu me entreguei para Deus de todo o coração. Eu não fui 7%, eu me entreguei de todo o coração para Ele. Eu era uma religiosa igual Paulo, caiu do cavalo, ficou cega 4 dias e se converteu. Eu entendi o Evangelho, eu entendi Jesus, eu entendi que era relacionamento, que não era religião. Quando eu caí em mim, que eu, meu Deus, e comecei a caminhar com o Espírito Santo, primeiro lugar que Deus me levou, e eu ainda assim, igual Paulo, tateando, não enxergando nada, não entendendo nada, porque tem coisas que Deus vai te levar para você fazer que você não vai entender nada. Você vai dizer, nada a ver. Mas faz parte do propósito e do tempo necessário que você precisa passar. E Deus me levou para a casa dos meus pais, eu casada, e disse assim, hoje tu vai consertar um relacionamento com o teu pai. Eu falei assim, Deus, mas o que eu vou dizer para o pai? Que vergonha. Ele nem sonha os sentimentos que eu tenho aqui.
E Deus falou, mas eu quero que você restaure o seu relacionamento. E hoje, anos se passaram. E Deus sempre me revela um pouquinho do que foi aquela noite para mim na minha vida. O que significou. Porque Deus precisava consertar a figura de pai na minha vida. Para poder colocar os fundamentos que Ele tinha. E para poder construir o que Ele queria sobre mim. Se nós não resolvemos e não recebemos o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar paralisado. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Todo. E ainda fala assim, ó, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quer ver um exemplo? Você acredita que Deus ama a pessoa do seu lado. Você crê que Deus ama. Você olha para essa pessoa e diz, nossa, como Deus ama ela. Mas você tem dificuldade de receber o amor de Deus. A gente quer merecer o amor de Deus. Porque a gente foi ensinado a receber por merecimento. O amor de Deus não se merece, é por graça. Ele vem e invade a tua vida de uma forma incrível. Eu quero dizer uma coisa, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele não vai deixar você como você está. Tem mulheres aqui que chegaram aqui de outros lugares já, de outras caminhadas. E sabe o que eu vejo? Que hoje Deus quer destravar você. Você ainda está com vergonha, você está tímida, com medo do novo de Deus. Você está olhando assim, sabe aquelas crianças que têm medo de ir piscina? Os amigos estão lá se jogando, feliz, e ele está na beira da piscina, louco para se jogar, mas tem medo? O Senhor está te convidando hoje para você se jogar nesse lugar. Para você ser destravado desse medo, dessa vergonha. Sabe por quê? 2019 aguarda uma mulher cheia da presença de Deus. Pode deixar as luzes apagadas, pode deixar. Vocês entenderam isso? Quando eu vi esse vídeo hoje, meu coração parece que ele ia estourar. Porque eu acredito que nós precisamos começar a buscar esse lugar na presença de Deus. Destravar isso em nome de Jesus. Talvez você vai ter que rasgar o seu coração para alguém. E eu quero dizer para você que se você é uma mulher que está travada, você tem medo e vergonha. Existem pessoas aqui que podem te ajudar, você pode abrir o seu coração. Mas eu quero dizer para você, não se esconda mais. Seja tudo o que Deus te chamou para ser. Um dia, Deus despertou uma mulher chamada Débora para ser uma juíza em Israel, para fazer aquilo que estava no seu coração. Deus está levantando as suas Déboras hoje aqui nesse lugar, despertando as suas Déboras. Quando eu entrei aqui na igreja hoje, eu não entendia um versículo, eu abri a Bíblia e aquilo queimou no meu coração. Aquela parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E sabe de uma coisa? Elas tinham vestidos de noiva iguais, elas tinham as lamparinas, todas elas dormiram. Tanto as boas quanto as ruins dormiram. Sabe o que foi a diferença? Era algo que ninguém poderia ver. Óleo nas lamparinas, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus. E sabe onde que você busca isso? Com Ele. Passando tempo com Ele, buscando Ele para a sua vida. Eu acredito hoje que Deus está despertando mulheres, chamando mulheres para um lugar, talvez que você nunca entrou. Eu não vou dizer que não vai dar medo, vai dar vontade de desistir. Mas sabe de uma coisa? Prossiga para o alvo, Deus tem te chamado. The grove is quiet, shadows fall. Ancient trees remember all. Leaves whisper secrets on the breeze. Stories older than you or me. I hear the echoes of the past, and every root and branch that lasts. The world moves on, but here it stays, hidden in the green lit haze. In the whispers of the forgotten grove, every sound is a tale of love. Even when the years erase the view, the grove remembers me and you. If you listen, you might hear it too.
forgotten grove. Footsteps soft upon the moss, every path a sacred gloss. Light filters through the emerald leaves, carrying the stories it weaves. Time may fade the outer skies, but here the spirit never dies. Every shadow, every ray of sun sings the songs of what's begun in the whispers of the forgotten grove. Every sound is a tale of love, even when the years erase the view. The grove remembers me and you. If you listen, you might hear it too. The whispers of the forgotten grove. Close your eyes, breathe the air. The grove will tell you it's always there. Every heartbeat, every sigh lives within the trees that never die. In the whispers of the forgotten grove, I find the peace that time beholds. Even if the world forgets its hue, the grove will always hold me and you. And if you wander here someday, you'll hear the whispers guide your way.